Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professora Diferentona. Hoje, dando continuidade ao assunto de bloco cirúrgico, né? Já conversamos um pouco sobre a estrutura física, introdução do centro cirúrgico. Hoje o assunto é um dos que eu mais gosto também de conversar, é sobre anestesias, ok? Então hoje vamos entender um pouquinho, brevemente, sobre cada tipo de anestesia, para que serve cada tipo, a atribuição, a função do técnico de enfermagem, juntamente com o enfermeiro dentro ali do centro cirúrgico nessa parte aí para proporcionar melhorias e também prevenção de agravos ao nosso paciente, correto? Então vamos lá. Para que a gente entenda de fato os processos da anestesia, precisamos entender primeiramente o que significa a palavra anestesia, o conceito geral. Então, a anestesia, pessoal, é bloqueio, tá? Total ou parcial da sensibilidade, dor e outras sensações durante uma operação, um exame, um diagnóstico, enfim, tá? É a ausência de dor, porque, para e pensa comigo, sem anestesia, seria possível fazer algum procedimento cirúrgico? Seria possível, por exemplo, fazer uma cirurgia no coração, operar um coração? Imagina, né? Você está lá em cima da mesa, daí vem com a serra, começa a te cortar, o que você ia sentir ali na hora? Dor, né? Imensa, tá? Então, o processo de sentir dor, tá? Ele causa no corpo diversas reações, com aumento da pressão, alteração dos parâmetros vitais. E quando os nossos parâmetros vitais eles estão alterados, é impossível realizar um procedimento cirúrgico, porque a pressão sobe, imagina lá, tá cortando você lá, sua pressão sobe, automaticamente a dor é tão intensa que você pode ter uma parada cardiorrespiratória, certo? Então, a anestesia ela serve justamente para bloquear esse efeito, né? Bloquear que isso aconteça, que você consiga te cortar, abrir, fazer o que for preciso, mas sem você sentir dor, porque quando você sente dor, altera os parâmetros vitais e é impossível operar, tá? A anestesia, pessoal, é uma história bem antiga, os primeiros relatos vêm desde o século I, que eles utilizavam a planta mandrágora, depois foram utilizando a papoula, que é feito ópio, né? Que ela tem uma ação analgésica, utilização do éter, clorofórmio, né? Pós-guerra ali, né? Mais ou menos na época do século XV, tá? E mais ou menos meados de 1800 descobriram a cocaína também, que a cocaína ela tem um papel fundamental no processo de analgesia, tá? Né, juntamente com outras substâncias, é possível produzir anestésicos fortes, né, que nem a morfina, tá? Então, basicamente, a anestesia ela foi estudada, foi desenvolvida por quê? Para proporcionar boas condições cirúrgicas ali para conseguir realizar o procedimento sem causar danos posteriores aí, certo? Só que antes de ir para anestesia de fato, é importante o anestesista, que é o médico, né, responsável pelo procedimento, realizar uma avaliação pré-anestésica, tá? Essa avaliação pré-anestésica, lembra lá nos períodos cirúrgicos, no pré-operatório imediato, né? Que o médico pede uma série de exames? Então, é para isso aqui que ele precisa, ó. Então, o anestesista, ele precisa avaliar o hemograma, eletrocardiograma, a dosagem bioquímica, no caso a creatinina, que vê a função renal, raio-x de tórax e gravidez, por quê? Dependendo de como a pessoa ela estiver, como é que é o estado ali da pessoa, tá? Ela tem cirurgias que, por exemplo, se o hemograma da pessoa estiver totalmente alterado, né, e dependendo da anestesia que for fazer, pode dar problema. O eletrocardiograma, se o médico detectar que essa pessoa ela tem ela está com, por exemplo, alguma alteração ali em alguma cavidade torácica. Por exemplo, insuficiência cardíaca. Ele detectou ali no eletro que ele está com insuficiência cardíaca, tá? Dependendo do anestésico,
Ou tem anestésico que pode agravar mais ainda essa situação. A creatinina, que avalia a função renal. Gente, o nosso rim é o órgão responsável por eliminar, né, por equilibrar nossa pH. E a maioria das drogas, elas são nefrotóxicas, ou seja, elas são tóxicas para o rim. Então, dependendo da quantidade que ele fizer, da droga que ele fizer, pode piorar mais ainda o rim dessa pessoa se ela tiver com problema, né? Raio-x de tórax, vai ver morfologia pulmonar, cardiológica também. E gravidez, por quê, pessoal? Tem cirurgias que a grávida ela não pode fazer, né? Tem, em alguns casos, a grávida está liberada, mas tem cirurgias de grande porte, dependendo, que não é muito aconselhável a grávida fazer. Então, tem alguns casos que grávidas não podem operar, ok? Então, depois que ele faz essa avaliação aqui, né? O anestesista, ele classifica esse paciente de acordo com a Sociedade Americana de Anestesiologia, né? Que no caso é essa aqui, American Society. Eu não vou nem me atrever a ler para não pagar mico aqui no canal. Tá bom? Mas traduzindo, ó, a sigla é ASA, tá? Então, olha lá, vai do ASA 1 ao ASA 6. Então, o ASA 1, ele é considerado paciente saudável. ASA 2, paciente com doença sistêmica leve, no caso, diabetes, hipertensão, né? Que é aquelas doenças controladas, né? Que estão bem controladinhas. ASA 3 aqui, paciente com doença sistêmica grave, no caso, um lúpus, algo assim, bem que deteriorou essa pessoa, tá? Paciente, no caso ASA 4, paciente com doença sistêmica que ameaça, né, que impossibilita também a pessoa de realizar alguma coisa sempre dependente ou que ameaça a vida, né, no caso uma sequela de um AVC, tá? Enfim, tá bom? Outras doenças assim mais graves. O ASA 5, no caso, a paciente moribundo, ou seja, aquele que já está em fase terminal, não se movimenta, está muito doente, tá? E o ASA 6 já é o considerado para transplante de órgãos. Mas, professora, precisa anestesiar para transplantar órgãos? É claro que precisa, né? Porque eu preciso manter as condições daquele órgão funcionante para a pessoa que for receber, que a pessoa que precisa do órgão, ela está viva, ela está em vida. Então, eu preciso preservar as boas condições desse órgão para que ela receba e o corpo não aceite, né? É óbvio que ela vai ter que tomar imunossupressor o resto da vida dela, né? Mas eu preciso manter esses órgãos aqui funcionantes, ok? Então, depois que é feita a avaliação pré-anestésico, o anestesista ele faz a classificação, tá? Do que vai do ASA 1 ao ASA 6, certinho? Ok? Sobre o jejum, pessoal, eu não sei se vocês aí que estão me ouvindo, me assistindo, já fizeram alguma cirurgia, tiveram que ficar, com certeza, a maioria delas, né? Tá? Dependendo do procedimento que você for fazer, com exceção se fosse local, né? Mas a maioria das anestesias, o médico prescreve um jejum para você, não é? Já prescreveu para você ou para algum parente seu? Você possivelmente já ficou se perguntando por quê? Nossa, mas por que jejum? Para quê? Nada a ver, eu preciso ter força e tal. Olha lá, pessoal, a indicação principal que o médico, né, ele prescreve um jejum é por segurança da sua vida, tá? Porque, principalmente se for anestesia geral, se for algum outro tipo, né, a anestesia, um principal efeito que ela ela proporciona relaxamento da musculatura, tá? E nós sabemos que no nosso corpo nós temos alguns tipos de musculatura, né? A musculatura esquelética, que é a voluntária, que a gente controla, que é braço, perna, músculos, né? Que a gente movimenta, e a musculatura involuntária, ou seja, que não depende da nossa vontade, que a gente pode dividir em musculatura cardíaca, que é a musculatura que reveste o nosso coração, tá? Nós não controlamos, e a musculatura lisa, que no caso são os órgãos, né? Órgãos e tecidos do corpo, tá? Então, a anestesia, ela vai proporcionar o relaxamento de todos esses três tipos de musculatura, tanto a esquelética, quanto a lisa, quanto a cardíaca. Então, imagina, se o seu estômago tá cheio de comida, tá cheio de água ali, dependendo do que você ingeriu, né? Imagina, eu acabei de comer uma feijoada aqui, um mocotó, já pensou, você vai operar, na hora que você deita ali, se abre toda ali a cárdia,
essa região do estômago abre ali, passa pelo esôfago, o que pode acontecer? Ocorrer a broncoaspiração, né? O conteúdo ali do estômago vai acabar indo parar no pulmão, tá? E isso é grave e isso mata, né? A gente não quer que isso aconteça. Então, a principal indicação do jejum é para prevenir, né? Acidentes, né? Incidentes de broncoaspiração e também outras anormalidades aí, ok? E aqui eu coloquei uma tabelinha, tá bom? Que é da Associação de Anestesiologia, ela fala o tempo indicado de jejum de acordo com a idade e também o tipo de alimento, tá? Se alimentos sólidos, o período e líquidos é o tempo mínimo que a pessoa deve realizar. Então, se o indivíduo tem menor que 6 meses, tá? Se o alimento for sólido, precisa ser um jejum de 4 horas, se for de líquido de 2 horas, entre 6 e 36 meses de 6 horas, líquidos 2 horas, maior que 36 meses de 8, tá? Aqui eu não coloquei, mas pode ser de 8 a 12 horas, e de líquidos 2 horas, ok? Ou seja, líquido, o nosso corpo ele consegue digerir, eliminar mais rápido, né? O metabolismo é um pouco mais rápido, certo? Depois que já foi verificada a presença do jejum, tá? Na hora assim que o paciente ele entra dentro da sala cirúrgica, ele precisa ser monitorizado, tá? Porque durante a anestesia, o médico, tá? Precisa saber como é que está a parte cardiovascular, a parte respiratória dessa pessoa, tá? Então, por onde que ele controla isso? Ele precisa monitorizar. Então, que monitor que ele utiliza? O próprio carrinho de anestesia fornece todos esses elementos, esses parâmetros aqui para ele, tá? Então, o carrinho de anestesia é possível, ele verifica já a pressão arterial, frequência cardíaca, juntamente aqui, ó, com traçado de eletrocardiograma, tá? Para ver a questão dos batimentos cardíacos, temperatura, saturação, que no caso é o volume de oxigênio dentro das células, né, o número, a porcentagem, e capnografia, que é o volume de CO2, né? A gente fala muito do oxigênio, mas o anestesista ele precisa saber também a quantidade de CO2 que essa pessoa está eliminando, porque nosso corpo, a via respiratória também é uma via que a gente também elimina substâncias. Então, ele precisa ter um controle, tá? De quanto de CO2 está saindo para ver se essa pessoa está conseguindo metabolizar a droga adequadamente, tá? O capnógrafo, ele fica acoplado juntamente com a saturação. É um sistema de leitura, tá? Ele não é outra coisa diferente. Então, um oxímetro de pulso, onde coloca lá no dedo, no mesmo equipamento já tem o capnógrafo, tá? Ali ao lado, assim, ele já consegue também detectar a quantidade de CO2, certo? Tá? Então, é indicado justamente para saber ali como que é feito, ok? Então, agora, sobre os tipos de anestesia que existem, tá? Vou tentar aqui, eu achei um esquema bem bacana aqui, coloquei aqui para vocês verem, tá? Então, anestesias, pessoal, os tipos gerais que temos são, no caso, né? É a regional, geral, combinada, né? Que eu posso associar uma com a outra e a local, tá bom? Então, a anestesia geral, pessoal, ela pode ser por via inalatória, endovenosa e balanceada, né? Ou balanceado, o que é? Eu posso associar as duas juntas, tá? Regional é quando eu quero anestesiar uma região ali em si, no caso, tá? E os tipos são peridural, a RAC, né? E aí posso bloquear apenas nervos e plexos nervosos ali, tá bom? A combinada também, ela pode, como eu falei, pode associar as duas e a local já é só um pequeno local ali em específico, tá? Aqui é um esquema geral, gente, tá? Esse aqui é bem bacana, se você quiser pôr no caderno depois para estudar, é bem bacana aqui, que já resumi de forma geral. Então, agora, nós vamos agora aqui conversar, entender um pouquinho como é que funciona cada tipo de anestesia aqui, tá? Começando aqui pela anestesia geral, tá bom? O que seria a anestesia geral, tá? Todo o corpo do paciente, pessoal, ele fica inconsciente durante o procedimento, tá? Então, aqui as drogas, elas vão elas vão ter uma ação aqui, ó, de depressão reversível do sistema nervoso central. O que é a depressão reversível? Ou seja,
vamos supor, vai desligar o cérebro, vai fazer com que o cérebro entre em repouso, tá? Para fazer com que a pessoa ela fique ali inconsciente, tá? Então ela vai desligar para proporcionar inconsciência, a pessoa não está ali vendo o que está fazendo, tá? Então olha lá, ela pode ser via inalatória, endovenosa ou balanceada, certo? E ela precisa de manutenção e também depois reverter, tá? Então o que é a fase? Ela possui 3 fases, na verdade. O que é a indução? Já é o começo, né? Colocar ali um hipnótico, no caso, para fazer com que a pessoa ela tenha depressão do sistema nervoso central, com que ela durma ali, tá? Depois, manutenção, porque, gente, essas drogas, elas têm uns picos, algumas delas, tá? Tem um pico de ação muito rápido, então, ali ao longo da cirurgia, o anestesista precisa ficar fazendo, tá? E depois reverter, que é o quê? Acordar, fazer com que a pessoa volte à realidade. Ele precisa colocar o quê? Antagonistas para bloquear o efeito da droga e a pessoa voltar à realidade, tá bom? Então, os tipos de anestésicos, tá? Que utilizados na anestesia geral são os hipnóticos, tá? No caso, que é para fazer com que a pessoa caia o nível de consciência, que ela durma, né? Opioides, que é usado para dor ali, para fazer na analgesia, tá? Bloqueadores, opa, ó, trava a língua aqui. Bloqueadores neuromusculares, tá? Para relaxar a musculatura, também bloqueadores regionais associados, tá? E adjuvantes, tá? Que no caso são medicamentos aí para controle da ansiedade, com manutenção, também controle dos parâmetros vitais aí, tá? Então esse esqueminha aqui é bem legal para vocês entenderem. E a anestesia geral, pessoal, ela possui várias fases, né? Então, aqui no caso, ó, cada fase ela tem um comportamento diferenciado, então cada droga ela vai ser feita aí no momento adequado aí, ok? Então, agora, sobre anestesia regional, tá? A anestesia regional, pessoal, ela, como o nome já até fala, ela vai mexer aí com uma região, tá? Então, ela é um procedimento que visa, né, anestesiar uma porção do corpo, tá bom? O paciente, durante esse procedimento, ele pode ficar acordado ou, dependendo da escolha do médico, ele pode ficar sedado, tá? Então, aqui ela vai pegar uma região, a pessoa, ali, diferente da geral, que a geral ela adormece por si, né? A pessoa dorme ali e fica o corpo inteiro sob o controle do anestesista. Aqui fica apenas uma região pelo controle ali do anestesista, tá? Então, ele pode optar ou não por fazer com que a pessoa durma na cirurgia ou ela fique acordada, tá bom? Então, os tipos aqui, ó, de anestesia regional, tá? Em geral, olha lá, ela causa perda da sensibilidade, tá bom? E a administração dela, ela pode ser sempre via, tá? Via medular, né? A nível da nossa coluna aqui, são essas regiões aqui, intratecal e a peridural, tá bom? Quando o anestesista ele já tem uma grande prática, um tempo maior ali de exercício da profissão, com o tempo ele vai diminuindo a incidência de falhas, vai diminuindo a tentativa de punção, ou seja, ficar furando ali a pessoa várias vezes, e o tempo de latência, ou seja, o tempo de ação, tá? Isso aqui tudo para com que dê certo na anestesia regional, o anestesista precisa ter quanto mais ele vai fazendo, mais experiência ele vai pegando, menos agravos a pessoa pode ficar, tá? Então, por isso que é importante ele estar sempre atualizado, sempre sabendo o que ele está fazendo, ok? Então, agora vamos entender os tipos de anestesia regional. A mais conhecida, a mais realizada, que vocês com certeza conhecem, é a anestesia subaracnoide, mais conhecida como RAC, tá? Ok? Então, essa aqui é a mais utilizada, é a mais feita. Ai, prof, por que ela é subaracnoide? Tá? Vamos entender, tá? Então, a anestesia RAC, pessoal, ela é indicada para cirurgias na região abdominal e de membros inferiores, tá? Porque o anestésico, olha lá, ele é depositado no espaço subaracnoide, ou seja, lembram das meninges que nós temos, as meninges que revestem o sistema nervoso? As meninges são dura mater, aracnoide e pia mater, tá? Então,
subaracnoide é o espaço entre aqui, ó, a dura mater, que é a primeira meninge, e a meninge aracnoide, ó. Tá vendo aqui, ó, essa capinha aqui, tá bom? Então, a RAC, ela é feita aqui, por isso que é subaracnoide, tá? Ela é feita nessa região aí, região lombar. Então, ela produz insensibilidade e bloqueio da dor, tá? Geralmente, ela é feita no espaço entre a L5 e a L4. Aqui, ó, tá vendo? Ó, L4 aqui, tá vendo? Então, o médico, esses são os locais mais seguros para se realizar a RAC, certo? Então, ela é subaracnoide por conta do espaço, tá vendo aqui, ó, tá? Adentrou aqui a coluna, né? Tem a dura mater aqui e aqui é a aracnoide, tá? São as principais meninges. Quem não lembra, então dá uma pesquisada, ó, meninges. Daqui a um tempo eu vou fazer uma aula falando sobre a anatomia do sistema nervoso, mas é importante conhecer essas meninges para saber. Então, é por conta do nome, tá? Que ela ganha por conta do espaço aqui que ela ganha o nome, tá bom? Agora, a anestesia aqui, a peridural, tá? A anestesia epidural, mais conhecida de peridural, tá bom? Ela é feita no espaço peridural, ou seja, tá? Ela não perfura a dura mater. Diferente da outra aqui, da RAC, a RAC aqui, ó, tá? Ela A RAC, ela já passa aqui, ó, ela fura a dura mater e chega na aracnoide. Já que a anestesia peridural, ela não fura a dura mater, tá? Ela fica, ó, tá nesse espaço aqui, a dura mater tá aqui, ela não chega a furar o espaço, ela fica ali, ó, tá? É antes do espaço. Ela é uma anestesia mais realizada para analgesia, para bloqueio de dor. Ela é muito utilizada em cirurgias obstétricas, né? Curetagem uterina, ou seja, onde eu quero só bloquear a dor, a condução nervosa ali de dor, mas eu quero preservar o movimento ali da paciente, que nem ela é muito feita em parto normal, né? Porque parto normal a mulher sente muita dor, eu quero bloquear a resposta de dor, mas eu preciso com que essa mulher no parto ela fique ativamente para ajudar, tá? Então ela bloqueia apenas, ela é usada mais para bloquear a dor, tá bom? Então ela é feita no espaço epidural. O espaço epidural é o espaço antes da dura mater, ou seja, ela não fura a meninge dura mater, tá? Ela fica ali. Aqui, ó, entrou no osso aqui, ó, já é o primeiro espacinho aqui, é bem mais superficial do que a RAC, ok? Um outro tipo também de anestesia regional são as anestesias que realizam bloqueio de plexos nervosos, tá? Elas já são utilizadas mais em nervos, tá? E quando eu quero anestesiar um conjunto de nervos, no caso, no braço, tá? Que é quando eu quero fazer alguma cirurgia de tendão, alguma coisa ortopédica, não quero submeter a pessoa, eu quero operar o braço, para não precisar fazer uma geral só para mexer no braço, então tem algumas que aqui, ó, que bloqueia apenas o nervo para mexer no local que precisa ser operado, ok? Certo, tá? Então, aqui é um bloqueio de membro superior axilar, tá? Essa cirurgia aqui é muito utilizada, tá? Geralmente para retirada de tumor, né? Nessa região aqui, linfoma, tá? É bem utilizada aí, certo? Então, anestesia regional, entenderam, né? Então, os tipos que temos são aquelas, né? Epidural, subaracnoide, aqui é a RAC, e a bloqueio de plexos nervosos. Agora, a anestesia local, pessoal, ela é uma anestesia ela é indicada mais para pequenos procedimentos, tá? Porque ela vai anestesiar apenas uma pequena região de nervos, tá bom? Ela causa um pequeno bloqueio, certo? Aqui, ó, nesse outro esqueminha aqui presente aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, aqui, ó, tá? Então, ela pode ser feita de forma tópica, né? Ou seja, eu posso pegar um creme, uma loção anestésica e passar no local, como, por exemplo, a xilocaína, né? A xilocaína a gente passa ali na região para diminuir a resposta. Ou ela pode ser infiltrativa, né? Que é, no caso, injetável, tá? Então, como eu disse, ela é realizada em procedimentos simples, não precisa assim, de monitorização ali, como uma geral e uma RAC, tá? Uma epidural, tá?
e ela bloqueia a condução de impulsos nervosos, tá? O tempo de ação dela é muito rápido, então o anestesista ali, o outro, ou no caso, o cirurgião, dentista ou dermatologista, ele precisa ficar ali fazendo manutenções ali, fazendo várias vezes, porque o efeito dela é muito rápido, ok? Então, ela é feita mais em pequenos procedimentos curativos ali para amenizar a resposta dolorosa, tá? E por último, no caso, a sedação, tá? Porque muitos devem se perguntar, nossa, eu fui fazer uma endoscopia, que tipo de anestesia que eu tomei? Será que foi geral? Porque eu dormi? Fui fazer, eu não vi nada, tá? Então, o médico, ele pode optar por uma sedação, tá bom? Também alguns procedimentos, tá? Então, ela é uma técnica que ela permite apenas a diminuição do nível de consciência, mas a pessoa, ela respira normal, ela não precisa ser entubada, né? No caso da cirurgia, diferenciando a sedação da anestesia geral diminui o nível de consciência, depressor do sistema nervoso central, mas ali eu preciso entubar a pessoa, ali precisa estar fazendo monitorização constante. Agora, na sedação, não tem necessidade de eu controlar parte respiratória e tal, porque eu só estou diminuindo o nível de consciência, mas as outras funções dela estão preservadas. Na geral, como ele é um depressor do sistema nervoso, relaxante muscular, então todos os órgãos ali vão estar um pouco afetados. Então ali o anestesista já precisa entubar para ter melhor controle da respiração, enfim, tá? Então a sedação é algo mais leve, eu só vou diminuir o nível de consciência, tá bom? Mas a pessoa responde a estímulos, tá? Aqui é algo bem mais leve. Então, no caso, lembra que tinha ali anestesia combinada? Às vezes o médico está fazendo uma hack, né, numa pessoa e ele quer que a pessoa durma. Então, a combinada, no caso, ele pode combinar uma hack mais uma sedação. Fazer uma hack e fazer com que a pessoa durma. Ele pode fazer, né, uma local mais sedação, dependendo. Se a pessoa ali no meio do procedimento da local estiver muito agitada, não está conseguindo deixar com que o médico faça o procedimento, então ele pode optar por isso. Tá? Então, sedação é algo mais leve, né? E alguns procedimentos, como endoscopia, para a pessoa não ficar acordada ali vendo, também ele pode fazer uma sedação para facilitar o processo, tá bom? Os tipos de anestesia, pessoal, resumidamente para vocês são esses, ok? E agora vamos discutir alguns cuidados de enfermagem, né? Após aí a realização da anestesia. Então, precisa manter uma vigilância constante até a recuperação anestésica, pré-anestésica, pós-anestésica aí, tá? Precisa controlar a estabilidade hemodinâmica da pessoa, ver como é que está a questão sanguínea, né? A amplitude da respiratória também, para ver como é que ela está, a via respiratória, principalmente se for geral, a pessoa, no caso, geral, ela estava entubada, o médico precisa ali, né, ter, na hora que foi feita a extubação, né, nós ali na recuperação anestésica precisamos estar de olho se está tudo bem, se a via aérea dele está preservada. Saturação também, para ver se estão dentro dos limites normais. Temperatura corporal também é super importante, porque o ambiente cirúrgico sabemos que a temperatura é totalmente diferente, né, do normal, tá? E estado de consciência, ver como é que tá ali, se a pessoa tá falando, se ela tá conversando, como é que ela tá interagindo aí, ok? E também, olha lá, uma avaliação básica de pós-operatório imediata, tá? Que é importante saber, tá? É importante avaliar a permeabilidade da via aérea para ver se ela tá falando direitinho, como é que eu vejo se a via aérea tá pérvia, se o ar tá entrando, se ela tá respondendo, se não tem ruído, não tem sibilo, né? No caso, avaliar a presença de sibilo, a diminuição do murmúrio vesicular, tá bom? Aplicar também oxigênio umidificado através da cânula para facilitar esse processo, porque o ambiente cirúrgico, por ser muito gelado, né? O ar fica seco, então é importante umidificar para não queimar, machucar a via aérea, tá bom? Registrar os sinais vitais. Também avaliar a condição do local da cirurgia, como é que foi o aspecto ali, se não tem nenhuma alteração, de tudo que ela vê, precisa anotar tudo certinho. E o nível de consciência, tá? Isso é feito lá, né, os cuidados de enfermagem, mas é sempre importante ali estar reavaliando e ficando de olho, ok? Então, queridos, espero que vocês tenham entendido essa aula.
tá? Eu agradeço de coração a presença de vocês. Qualquer coisa é só me chamar. Podem colocar nos comentários se alguém não entender alguma coisa, estarei pronto. Bom, posso não responder na hora, porque eu também trabalho, né? Tenho minha outra vida fora da internet. Mas pode deixar aí que quando eu tiver tempo eu vou respondê-los, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e uma boa semana para todos. Tchau, tchau.